Opa, e beleza, pessoal? Como a votação que vocês pediram sobre anti-herói, então eu decidi fazer esse top 5, né, já que vocês pediram aí. Pessoal, para todo mundo saber, dar um pequeno resumo sobre o que é anti-herói, o que é herói e o que é vilão. O vilão, geralmente ele vai matar todo mundo, tá nem aí, foda-se. O anti-herói, ele mata se for necessário. Já o herói não, o herói ele quer salvar todo mundo, ele quer salvar o vilão, quer salvar o anti-herói, quer salvar todo mundo. Então eu vou deixar o vídeo aí com vocês, espero que vocês gostem e até a próxima. A regressão do sangue impuro. Lealdade é apenas uma palavra sem contexto, mas e quando essa palavra recebe um contexto? De uma palavra comum, ela se torna uma palavra com bastante peso. Nesse dia esplêndido para as pessoas mais pobres, o céu conduzia exatamente o terror que estava por vir. Na praça da cidade de Luthier, na capital de Gália, as palavras da população cortavam o ar, junto com aquele cheiro de sangue muito forte, e a população gritava para todo mundo ali: traidores, malditos, sem corações e cruéis. Essas palavras emanavam do povo, que amaldiçoavam um rei e a corte dele que estaria sendo executada hoje publicamente. Os seus carrascos se proclamavam como a ordem da libertação, aquelas pessoas que lutavam pelos fracos e tirariam os tiranos dos poderes. Isaac Quinch, sendo o primeiro conselheiro do rei, ficava muito triste ao sentir que o povo emanava tanto ódio, pois eles não sabem a verdade. Seria melhor para eles ter a mentira coberta do que ver a verdade nua. A mesma mão que dizia protegê-los vai ser a mão que irá subjugá-los. Por trás desse nome bonito, a Ordem da Libertação, vivia um grupo secreto de aristocratas que supostamente lutava pelo povo. A verdade é que esse grupo foi formado pela família Chassis, com o intuito de controlar a todos, usando a ignorância do povo contra os nobres que acabavam não querendo abaixar a cabeça para eles. Isaac, mesmo caminhando para sua morte, ele ainda tinha um trunfo: Silas Monteforte, que era o mais poderoso dentre eles. Silas, ele era como irmão para Isaac. Eles se conheceram mais ou menos há 20 anos atrás, e ambos se consideravam irmãos de guerra. Eles literalmente passaram pelo inferno junto e retornaram desse inferno. Por sorte, Silas conseguiu escapar durante a traição de um traidor. Então eles esperavam que Silas retornasse e unisse forças com Isaac para eles conseguissem subjugar aqueles ali que se proclamavam a Ordem da Libertação. Só que no meio daquela angústia, um dos soldados resolveu mexer com uma amiga de Isaac, e ele usou um pouco da sua força para mostrar para ele que mesmo eles ainda estando fracos, eles ainda tinham a força de revidar. Porém, eles usaram o inibidor de poder e conseguiram subjugar o Isaac. Entretanto, Isaac avisou para eles que quando Silas chegasse, eles iriam tirar aquele sorrisinho deles da cara. Porém, algo muito triste aconteceu. Na verdade, Silas era um infiltrado da Ordem da Libertação, e ele era o carrasco dos amigos deles. Isaac ficou extremamente puto e perguntou para Silas por que ele fez aquilo, e Silas avisou para eles que eles eram apenas uma peça para o grande plano dele, e agora, para mostrar mais a lealdade à Ordem da Libertação, ele precisava matar a todos, já que eles eram apenas peões para ele. Isaac ficou bastante puto com Silas, já que ambos os dois conseguiram chegar a patamar de nobre juntos. Eles passaram pelo inferno junto para virarem nobres, e devido a tanto ódio naquele coração dele, ele foi pra cima de Silas, e ele tentou fazer de tudo. Realmente ele tentou matar o máximo possível ali antes dele morrer, só que infelizmente ele ainda estava muito fraco, já que ele passou a noite toda sofrendo torturas. Com seu coração partido pelaquela traição, Isaac jurou para Silas que ele estaria esperando ele no inferno. Alguém resolveu ver se aquela pessoa realmente guardaria tanto rancor assim, e resolveu mandar ele para o princípio, que Isaac pensou que era realmente o inferno dele pessoal. Foi onde a dor dele começou. Foi exatamente nesse dia que ele acabou perdendo seus pais, o seu melhor amigo Gambi, e a sua vila foi covardemente atacada pelo Conde Rangel. E ele se lembra que nesse dia ele e a sua irmã sobreviveu a esse ataque covarde. Ele estava tão cego pela sua vingança que ele resolveu deixar sua irmã aos cuidados de um ancião de uma vila que acolheu as pessoas que haviam sobrevivido. Porém, quando ele retornou mais forte para poder cuidar da sua irmã, ele descobriu que a sua irmã foi violentada pelo ancião da vila, e depois de violentá-la, ele vendeu ela para os guardas do Conde Rangel, que lá ela passou a ser violentada regularmente até que ela cometeu suicídio. Mas agora ele tem algo que ninguém sabe. Ele tem 20 anos de conhecimento do futuro, que ele planeja usar esse conhecimento, salvar a todos e não deixar ninguém morrer agora nesse começo. O Imperador de Aço. Um homem ele só pode ser moldado através da dor. Um homem só pode ser verdadeiramente um homem se ele tem algo ou se ele protege alguma coisa. Morrer pelo seu país e proteger as pessoas que vivem lá das mãos opressoras que vão fazer maldade a eles se eles vierem ao seu país, isso é fazer com que você seja verdadeiramente um homem. A melhor coisa do mundo é proteger o seu país. No ano 666 d.C., com a morte do grande primeiro-ministro Yon Gaishemon, trouxe uma divisão no reino de Gauri, pois Gauri não tinha recursos financeiros para suprir o seu exército contra forças armadas da dinastia Tiang. Sua Majestade Gyeongjin, sentindo que a dinastia Tiang estava
cada vez mais próximo deles, deu uma ordem para o seu guarda pessoal. Ao ouvir os últimos desejos do seu rei, mandando ele procurar o seu irmão mais novo, Jin Seong, já que ele seria a única pessoa naquele reino inteiro que poderia proteger o seu sobrinho, o guarda pessoal do rei partiu, em busca do emissário de Gauri, Jin Seong, o homem que comandava os Cavaleiros Fantasma Blindada Negra. Cada membro da sua equipe valia por 10 pessoas, mas existiam 3 que valiam por 100. Os nomes daqueles guerreiros eram Buru, o vice-comandante, que a especialidade dele era arma pesada. O seu irmão gêmeo Uru, que era a especialidade dele era arqueiro, carregava a retaguarda do bando, mas dentro desse bando existia o feiticeiro Yeon Yeongara. Mas para controlar pessoas poderosas, você precisa ser muito mais forte que eles. E todos respeitavam a força naquele exército. E existia um homem naquele exército que valia por 1000 homens, que era o irmão mais novo do rei, Jin Seong, o grande emissário de Gauri. Seong era um soldado nato. Ao ouvir as últimas ordens do seu irmão, ele resolveu ir até um lugar seguro para deixar o seu sobrinho lá para retornar depois para o campo de batalha. Só que antes deles chegarem no seu destino, uma comanda do exército de Cheong estava na sua frente. Para a divisão dos Cavaleiros Fantasma Blindada Negra de Gauri, aquelas pessoas ali de Tiang eram apenas moscas que paravam perante eles. Rapidamente, mesmo estando em desvantagem numérica, eles conseguiram derrotar todos, eliminando eles como se não fosse nada perante eles. Ao deixar o seu sobrinho no lugar seguro, o guarda real deu outra ordem, escrita a punho pelo seu imperador, avisando para Cheong que ele precisava levar o resto do seu povo para um lugar seguro, para que eles pudessem prosperar lá e depois retornassem. Depois de perceber que o seu irmão se usou como sacrifício, ficando em Gauri, Cheong ficou muito puto e por não morrer em batalha igual um guerreiro também, mas ele resolveu honrar os últimos desejos do seu irmão e resolveu guiar o seu sobrinho e o resto do povo para um lugar seguro. Porém, ao chegar nesse lugar seguro, eles começaram a se adaptar àquela situação e ele resolveu olhar para o futuro do Império. Depois que uma das damas avisou que o seu sobrinho havia feito cocô, e depois de ver muitas coisas em campo de batalha, Seong não se importaria em ver uma criança trocando de fralda. Só que ele percebeu que aquela criança não era um menino, era uma menina. Foi que ele percebeu que o seu sobrinho poderia ter sido trocado, então ele resolveu matar todos ali. Só que o guarda real veio com outro decreto. Na verdade, o seu sobrinho ficou junto com seu irmão, e o rei sabia que se ele contasse a verdade para Seong que eles estavam ainda lá no reino, ele iria voltar para trás, iria lutar e iria ter a morte também. Então, para preservar a linhagem de Gauri, ele resolveu dar essa ordem falsa para o seu irmão. Seong agora se vê numa incógnita, e ele percebeu que agora ele tem um grande fardo a carregar, já que ele precisaria levar a linhagem para frente. Mas ele vai descobrir que nesse mundo onde ele foi parar agora, existem criaturas e existem pessoas com linguagens estranhas. O prodígio lendário da Casa do Duque. Tudo começa na Terra no ano de 2045. Um grupo de soldados estavam assistindo a sua unidade toda a morrerem perante os monstros. O brilho dos olhos deles, que brilhavam de esperanças, estão agora se apagando, percebendo que a morte é iminente para eles. Sorte ou azar para aqueles soldados, hoje não era o dia deles morrerem. O comandante-chefe da resistência da Terra, Han Sung, aniquilou aquela horta de monstros como se não fosse nada, para mostrar para eles que a assombração daqueles monstros na verdade é ele. E depois de muitos anos de dor e sofrimento, passando por todo tipo de provação, finalmente a humanidade teria mais uma chance de respirar, já que aquela horta de monstros seria a última que eles iriam enfrentar nessa década. O nosso protagonista Sung estava pensando como seria essa vida dele pacata, já que ele teria finalmente uma vida de paz, já que depois de muitos anos ele viveu essa vida perigosamente. Só que infelizmente para ele, sem qualquer nenhum tipo de aviso ou qualquer tipo de sentimento ou consentimento da sua parte, ele foi convocado para outro mundo. Tentando absorver o máximo de informações antes dele poder dar sua cartada de falar alguma coisa, ele soube pelos seus sequestradores que ele foi invocado para esse mundo para lutar para eles contra o Rei Demônio. E esse lugar onde ele estaria é chamado de Império. Sung percebeu que aquela invocação dele não era normal, ele estava preso em correntes. Foi aí que os seus sequestradores mostraram as suas verdadeiras faces. As correntes que prendiam ele eram na verdade a sua coleira. Agora só faltavam os donos dele adestrá-lo. Sem qualquer nenhum tipo de direito ou escolha, Sung ele foi amaldiçoado pela magia de juramento de vinculação. Seria uma magia de escravidão, levando a seu escravo a obedecer ao seu senhor. Caso ele desobedecesse, ele sofreria uma dor imensurável. Os seus sequestradores deram uma ordem para ele, que ele deveria se livrar do Rei Demônio. Talvez, se ele fizesse um bom serviço, eles mandariam de volta ele para o mundo dele. Percebendo que ele não teria nenhum tipo de direito de escolha, já que ele vivia sob a opressão deles, ele partiu para lutar contra o Rei Demônio e finalmente iniciar o seu primeiro dia de opressão. Depois de desperdiçar a sua juventude numa guerra que não era dele, passando mais ou menos 10 anos como cachorro do Império, ele finalmente conseguiu matar o Rei Demônio. E Sung ele até foi ingênuo, pensando que eles mandariam finalmente ele para o seu mundo. Porém, o Império, com receio de ter uma rebelião, ele mandou Sung matar os seus companheiros que fez companhia para ele ali contra o Rei Demônio. Com muita dor no seu coração, ele foi seguir a ordem do seu opressor. O seu amigo avisou para ele que o Império não é confiável e depois dele seria ele.
E essa era uma verdade absoluta. Aproveitando que nosso protagonista estava fraco depois de um combate muito forte contra o seu melhor amigo, eles atacaram ele furtivamente, assim deixando ele mortalmente ferido. Sung ele descobriu que na verdade o Império nunca iria mandar ele para a Terra, já que eles tinham medo dele arrumar algum jeito de retornar, já que ele era muito poderoso. E eles não queriam que o seu cachorro mordesse a mão do dono. Nosso protagonista jurou que se um dia ele voltasse, ele iria matar todo mundo ali. Iriam fazer eles pagarem por tudo que fizeram ele pagar nesses anos todos. E alguém resolveu ouvir suas orações finais, dando um presente final para ele, fazendo ele renascer no corpo do filho do Duque de Alan Shansen, que era um mago negro que não era preso totalmente ao Império. Agora Sung, no corpo de Dali, filho do Duque, vai usar todo o seu conhecimento de anos de opressão que ele sofreu naquele Império para esperar a hora certa para caçar um por um. O retorno do primeiro patriarca mais forte reencarna 1000 anos depois. Você já pensou naquela sensação onde você poderia ter feito algo melhor? Ou poderia ter feito até mais? Essa sensação percorria pelo peito de Ryupage Dragon, que estava à procura dos limites supremos das artes marciais. Mas Gyupashi percebeu uma coisa: essa vida não seria o suficiente para ele alcançar o topo na qual ele estava tanto buscando. Isso levou ele a procurar uma forma de sair desse destino cruel que é a morte que as pessoas têm, levando ele a ficar louco, até se agarrando numa lenda muito antiga. Essa lenda dizia que no fundo de um santuário protegido por um dragão existia um fruto dourado que carregava a imortalidade. Gyupashi ficou muito chocado e ele pôde perceber que realmente era verdade isso. Depois que ele derrotou o dragão divino, tudo que restou para ele foi coletar os espólios daquela guerra. Só de sentir a sensação de ter a imortalidade agora era muito excitante. Nenhum sexo com nenhuma mulher no mundo poderia dar esse prazer que ele sentia naquele momento. Passando alguns invernos desse evento, Gyupashi percebeu que o seu corpo estava definhando com o tempo, e agora perante os seus filhos, os seus netos e até os servos mais próximos que estavam lhe prestando o último respeito ao único homem que foi capaz de conquistar as 10 estrelas e dominar o mundo, Gyupashi começou a pensar nos seus arrependimentos, já que ele participou da maior fake news do mundo. O fruto daquela lenda, na verdade, não dava imortalidade porra nenhuma, ele pensava. Deixando seus arrependimentos consumir a sua mente enquanto seus olhos ficavam mais pesados, Gyupashi ele pensava que estava indo para o mundo dos mortos, mas ao abrir seus olhos, ele percebeu que seu corpo estava totalmente menor. E foi aí que ele entendeu que na verdade aquele fruto não era o fruto da imortalidade, era o fruto da regressão do tempo. Mesmo sendo o homem mais forte na sua vida anterior, agora ele precisa começar do zero. Isso para ele era muito excitante, poderia passar os seus limites. A sua alegria acabou sendo parada por uma curiosidade que apareceu na sua frente. Algumas servas entravam nos berçários e elas trouxeram uma espécie de mamadeira que lá continha um líquido muito estranho. E elas acabaram dando esse líquido para um goblin, que assim que ele bebeu o líquido, ele acabou tendo o corpo explodido. Gyupashi, por ele ter um corpo ainda muito fraco, ele não teve reação nenhuma de deter aquela empregada, que enfiou a mamadeira na sua boca. Quando ele sentiu o gosto daquele líquido, ele percebeu que aquele era o sangue do dragão divino. Para alguém que ama muito poder, ele percebeu que aquela situação ali, ele não poderia desperdiçar nenhum gole. Depois de 7 anos daquele evento bem traumático que ele presenciou, Gyupashi ele recebeu o nome de Zek Dragon. E nessa vida, ele descobriu uma coisa: as crianças que sobreviviam ao primeiro teste, elas são mandadas para uma área isolada para elas treinarem. Mas já faz 7 anos que ele tá nessa área que até agora não mandaram nenhum instrutor para ensinar ele. O levando ele a pensar que talvez seja porque ele é um filho legítimo do patriarca. A mãe dele acabou engravidando do patriarca, a mãe dele faleceu e o patriarca até hoje nunca olhou para a cara dele. E ele pensava que ainda bem que ele tinha os métodos antigos dele que poderia fazer com que ele cuidasse dele mesmo para o futuro. Ele até conseguiu fazer um feito incrível, upando seu corpo para uma estrela, recebendo nenhum tipo de treinamento, só ele mesmo fazendo por conta própria. Zack ele foi pego de surpresa nesse dia. Ele soube que ao completar 7 anos, as crianças elas são ordenadas a entrar na Academia Eldragon para fazer os testes delas lá. E lá elas vão descobrir em qual lugar da mesa elas vão se sentar. O Menino da Morte. Quando as pessoas elas chegam no fundo do poço, elas buscam pelo caminho mais difícil. Young-Ho se deixava ser consumido pelos seus pensamentos, pensando por que essas pessoas que agora estão aqui não estavam lá. Talvez se eles realmente se importassem antes, talvez ele não estaria nesse inferno agora que ele está. Ele viveu uma vida repleta de dor e sofrimento, só que agora finalmente teria esse fim desse sofrimento dele. Finalmente ele poderia descansar. Mesmo sentindo qualquer tipo de dúvida se ele realmente deveria fazer isso ou não, Young viu rapidamente o motivo da sua dor. Ele se tornou um escravo de uns valentões que apanhava literalmente todos os dias por nenhum motivo. Não importava se ele estava certo ou errado, ele apanhava. Eles literalmente sentiam prazer em bater nele. Por faltar esse dia de aula e os valentões não poderem descontar a raiva deles nele, amanhã se ele voltasse para a escola, ele sabia que teria uma dor imensuravelmente maior. Um transeunte, preocupado com aquela situação, resolveu mostrar para ele e dar motivos para que ele não pulasse. Até usou um motivo emocional, que é falar sobre a família dele. E isso levou a Young se lembrar de algo muito mais doloroso do que qualquer surra que ele já tomou na vida dele. Todo mundo da sua família estava morto, e ele vagava sozinho nesse mundo. Isso levou ele a entender que realmente ele deveria pular naquele mar.
Ele sabe que as duas formas mais dolorosas de morrer é através de queimadura ou através de afogamento. Isso fez com que ele pesquisasse. Talvez se ele engolisse o mais água possível, a dor ia aos poucos parando. Já que as pessoas geralmente quando estão se afogando, elas não tentam respirar. A dor repleta de sentimentos de Jung chamou a atenção de alguém naquela cena. Por azar, ele acabou sobrevivendo, voltando para sua casa sabendo o quão fracassado ele é, já que nem para se matar ele servia. Por ele ter chegado ao limbo dos vivos dos mortos, Sierra apareceu para ele, e ela foi até ele e se apresentou como ceifadora. A mesma contou para ele que ela ficou encantada pela dor dele. E Sierra resolveu fazer um acordo com ele. Ela iria dar um ticket do submundo para ele, que ele poderia usar qualquer habilidade dos mortos. Notando que Sierra não foi lá especificamente para ceifar a vida dele, Jung resolveu ignorá-la e seguir sua vida, deixando seu corpo simplesmente guiá-lo até sua casa. Os seus olhos acabaram vendo algo muito triste. Um grupo de valentões estava torturando um gato. Jung tentou até apelar por senso comum deles. Porém, isso trouxe para ele mais dor nesse dia. Ele foi brutalmente agredido pelos valentões. Isso levou ele a pensar que o fracassado sempre merece sofrer. Mas pelo menos ele conseguiu salvar aquele gato de ser morto. Ao ver o gatinho caminhando até a mãe dele que estava morta, Jung se lembrou da sua mãe. Teve um naufrágio onde a sua mãe se sacrificou para que ele vivesse. Isso foi o início da sua dor. E sem nada temer, ele acabou aceitando um acordo de Sierra, o levando a chamar seus agressores de volta para o segundo round. Os seus movimentos não eram de uma pessoa comum, e agora ele podia desviar com maestria de cada golpe que era acertado contra ele. Depois de derrotar o líder dos valentões, foi mostrado que Jung pegou as habilidades de Muhammad Ali. Sierra, depois dele derrotar os valentões, ela resolveu falar para ele que esse poder tem um fardo. Cada vez que ele usar esse poder, ele vai perder 1 ano de vida. E ele só pode usar esse poder por 1 hora. Mas já que ele quer morrer mesmo, então só basta ele usar 100 vezes, que ele finalmente irá morrer. Ela conta para ele que a mãe dele ainda não foi para o mundo dos mortos. Ela está vagando naquele mundo. Se ele quer achar a mãe dele, basta ele continuar usando as cartas para ele ficar mais perto da morte. E ele precisa achar uma menina que consegue ver os mortos. Que essa menina vai ajudar a mãe dele a prosseguir para outra vida.